Boa noite para você, boa noite Brasil. Mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. E também para todo o Brasil pelo site www.redeecotv.com.br. Eu já estava com saudades de vocês. Aconteceram muitos feriados e eu não estava ao vivo com você. Aliás, eu encontrei uma fã minha, um grande abraço, a Dona Valderez, num grande evento da revista Merck News, do Merck Cuca. Eu fui um dos Merck Cucas também, juntamente com a minha esposa Márcia. Foi uma noite muito maravilhosa, uma noite de autógrafos. E eu estava lá e encontrei uma fã minha. E ela disse para mim, Dr. Cristiano, eu não gosto das reprises, eu gosto de estar ao vivo com o senhor. Olha, eu que fico feliz com a sua observação. Um grande abraço para você, Dona Valderez. E também a todos os meus amigos. Hoje é um dia de muita felicidade, aliás, uma noite, não é verdade? Hoje o Dr. Fábio Picarelli se reelegeu presidente aqui da subseção da cidade de Santo André, de forma merecida, um reconhecimento de um trabalho que vem sendo desenvolvido por ele através de sua presidência e de sua diretoria. Teremos uma nova diretoria também, uma nova fase, dando continuidade no trabalho que já vem sendo desenvolvido. Então realmente é muita alegria. Na cidade de São Bernardo, um outro amigo que já esteve aqui, o Dr. Davanzo, foi eleito presidente daquela subseção. Isso é muito importante. As subseções representam efetivamente a sociedade civil também do Grande ABC. Até agora, informações que eu tenho que na cidade de São Caetano, o Dr. Adilson também, e outros, provavelmente em Diadema, Dr. Fernando Duque Rosa, e assim caminhamos, e muito bom. Em contrapartida, hoje também tivemos uma notícia muito triste para todo o Brasil. Morreu um grande comentarista, um grande jornalista que é Joelmir Betting, que ele sempre será Joelmir Betting. Ele realmente contribuiu muito para o nosso Brasil, através das suas opiniões, através das suas informações. A saudade é grande, mas o que ele plantou ficará eternamente em nossos corações. Então, aqui vai a nossa tristeza, mas sabemos que o seu legado continuará conosco. Dando continuidade no nosso programa Cristiano para você, ao vivo, você está comigo, o que me enche de muita alegria a sua ligação. No 2379-4733, toda a produção está aqui para atender. Hoje o programa terá dois blocos. No primeiro bloco eu vou entrevistar Dr. Marcelo Roque. Dr. Marcelo Roque, ele é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor aqui da cidade de Santo André. É membro também da Comissão dos Direitos dos Consumidores da Seccional de São Paulo, da OAB Capital. No segundo bloco, nós vamos estar falando também com um colega, o doutor Jairo Guimarães. Ele é membro da comissão aqui, também do Direito de Consumidor da cidade de Santo André. São temas muito interessantes. Nesse primeiro momento, eu vou estar conversando com o Dr. Marcelo Roque, nós vamos estar falando sobre as relações de consumo em relação ao consumidor de contas de serviços públicos. O que é isso, serviços públicos? Você sabia que a sua energia elétrica ela não pode ser cortada pela falta de pagamento? Mas quando isso acontece, tudo isso vai ser falado. Da mesma forma, a água também, o consumo que você hoje tem, de repente não existe a possibilidade de efetuar este pagamento. Então o doutor ele é um especialista nesse tema. No outro bloco, de igual forma, será muito interessante. Quando você compra um apartamento, nós estamos vivendo um boom imobiliário, nós estamos vivendo a verticalização. Quando você assina um contrato na compra daquele imóvel, quais os seus direitos? Do consumidor, você pode desistir deste contrato? Você que comprou um apartamento, está começando uma vida ou está indo para um imóvel, nós vamos estar falando sobre isso. Faça a sua pergunta no 2379-4733. E obrigado porque você está comigo aí na sua casa. E eu estou aqui na Rede Eco TV, fazendo sempre o melhor para você. Doutor, obrigado pela sua presença no meu programa Cristiano para você. Obrigado. Agradeço ao Dr. Cristiano pela oportunidade de estar aqui presente. Quero mandar uma boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo esta noite
E com certeza essa noite será marcada por um tema muito polêmico, em que há divergências doutrinárias e divergências jurisprudenciais no nosso país em relação a este tema que é muito interessante e de suma importância à nossa população. Doutor, o senhor é um especialista, não é verdade, no relações de consumo. Nós temos hoje um Código do Consumidor que ainda é um código jovem, com 22 anos de existência. Novinho. Na Constituição de 1988, que é a Constituição, a nossa Carta Política, não é verdade? Que é chamada Constituição Cidadã de 88. E ali foi estabelecido as relações de consumo, né? E dali veio uma lei ordinária, que as leis que são subordinadas à Constituição, que o Código do Consumidor é uma delas, que estabeleceu essas relações de consumo. O que eu pergunto para você é se o Brasil, como está caminhando o Brasil? Você acha que o nosso Código do Consumidor hoje, ele, em primeiro lugar, ele é respeitado, segundo, ele é entendido, não é? E se hoje atende às expectativas essa lei em defesa do consumidor? Certo. A minha opinião acerca desse assunto é que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é um exemplo mundial. Ou seja, dificilmente você encontrará num país um Código de Defesa do Consumidor tão amplo e tão específico em determinados assuntos e determinadas abusividades em que os fornecedores de produtos e serviços cometem. Mas o que acontece aqui no nosso ordenamento jurídico, o que acontece no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no nosso Poder Judiciário. O problema é que nós não temos uma fiscalização correta do nosso Poder Executivo pelos seus órgãos e agências fiscalizadoras, bem como nossos legisladores fizeram uma boa lei? Fizeram, tem que reconhecer. Mas o problema é que a lei que foi feita gera margens de dúvidas e sempre quando há margens de dúvidas, não conseguimos estabelecer o que é o correto e o que é o errado. E na minha opinião, o mais importante, o que mais acaba acarretando o não respeito do Código de Defesa do Consumidor é simplesmente o Poder Judiciário. Por que eu falo isso? Porque em muitas das ações em que ingressamos judicialmente, pode ser cobrança acerca de uma cobrança abusiva, ou pedindo para restabelecer uma linha telefônica, ou para restabelecer o consumo de energia, há cobrado um dano moral nisso, como em forma de penalidade a esse fornecedor. Só que, infelizmente, hoje, o nosso Poder Judiciário ele não está dando as devidas penas a essas empresas concessionárias. E acaba acarretando o quê? Acaba acarretando um retorno negativo a nós consumidores, que enquanto o Poder Judiciário não fizer a sua parte, colocando essas empresas em seus devidos lugares, cada dia que se passa não se respeita o Código de Defesa do Consumidor e essas práticas abusivas a cada dia que passa estarão sempre no nosso meio. Então, isso que o senhor colocou é muito interessante porque o consumidor ele fica numa situação muito difícil, não é verdade? A quem reclamar. Quando se busca o judiciário, naquela expectativa de se ter uma lei maravilhosa, uma lei de primeiro mundo, e essa lei não é correspondida. Nessa situação de serviços públicos, vamos definir esses serviços públicos, digamos, a energia elétrica, é um serviço público, né? Isso é um serviço público pelo fato de que o poder público é detentor desse serviço. Só que em razão não tinha condições de cuidar desse serviço ou fazer um serviço eficiente e eficaz, acabou concedendo poderes às concessionárias ou permissionárias, e por isso acaba sendo... Tá, então esse poder, muitas vezes é um poder abusivo, porque eles têm um poder que, vamos falar, digamos, especificamente, uma pessoa que ela tem uma dificuldade financeira, ela é um consumidor, ela pagou religiosamente bem as suas contas, seja de água ou de energia elétrica, e de repente ela não consegue, por um mês, 2 meses, e essa concessionária, ela vem e corta, e ameaça de corte. Isso fere o Código do Consumidor? Fere totalmente o Código de Defesa do Consumidor, não somente o Código de Defesa do Consumidor, mas também a nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Por quê? Porque no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, o que eles falam acerca dos serviços públicos?
que eles devem ser adequados, eles devem ser seguros, eficazes e acerca dos serviços públicos essenciais, que os essenciais englobam água, luz, telefone, energia elétrica e assim vai. Os serviços públicos essenciais, eles têm que ser contínuos. Então, isso não é um entendimento doutrinário ou que o próprio Dr. Marcelo, a Comissão de Direito do Consumidor de Santo André, fala. O próprio artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor fala que os serviços essenciais, eles têm que ser contínuos. Contínuos, o que significa? Não pode ser suspenso, não pode ser cortado, muito menos interrompido. Então, eles falam que a partir do momento em que o consumidor deixa de pagar uma conta d'água, uma conta de luz, há uma cobrança. E tal cobrança, se passar de 3 meses, determinada concessionária, principalmente de luz, que faz isso daí, eles acabam cortando a luz do consumidor e, além disso, cobra judicialmente. Sendo que o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe que corte a luz. Mas, é claro, sempre há uma exceção. A exceção qual seria? O consumidor que é dotado de má fé. Aquele consumidor que simplesmente deixa de pagar a sua conta de água ou luz por má fé, sendo que ele tem condições financeiras de pagar. Tá. Na prática, doutor, vamos agora até para que o nosso telespectador entenda. Aliás, eu quero a sua participação no 2379-4733. Já vou ler aqui, tem várias participações, eu estou muito feliz porque você está comigo. Ligue e faça a sua pergunta. Na prática, a pessoa não tem condições de pagar essa energia elétrica e ela tem na mão um direito, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, e ela vai buscar a quem? Ela pode se socorrer à ordem, ela pode socorrer ao judiciário, de que forma, para que isso não ocorra? Certo, tem que buscar diretamente o Poder Judiciário, porque é uma questão em que envolve totalmente e unicamente o Poder Judiciário. Por quê? Porque hoje, qual é o grande entendimento? Que se o consumidor ele não está adimplente com as suas contas, só pode ser cortada essa conta com autorização judicial. E aí o juiz ele vai verificar ou não se houve a má-fé do consumidor. E no caso do consumidor que quer ter o restabelecimento da sua energia em sua residência, somente por uma ação na justiça, porque os outros meios estão bem complicados de conseguir essa ligação dessa luz ou até mesmo dessa água. Então ele procura o judiciário através de um advogado, através de uma comissão da ordem do direito do consumidor. Correto. E isso vai ser pedido, né, no judiciário. Agora, é lógico que ninguém age de má fé, ninguém vai deixar de pagar a conta de luz de forma dolosa, não é? Ninguém. E todo mundo tem a necessidade dessa energia. Então, se socorrer a justiça, ele vai ter a sua energia restabelecida? Grande parte dos casos, sim. Grande parte dos casos, eles terão a sua energia restabelecida em razão do princípio da boa-fé, em razão também de que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, e muitos estão fundamentando o quê? Na dignidade da pessoa humana. Isso daí é um princípio que está sendo batido sempre nos nossos tribunais, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, porque uma pessoa, ela não consegue viver hoje sem luz e sem energia, porque são questões, além da sua dignidade estar em jogo, questão de saúde pública também. Muito bom. Você está comigo no meu programa ao vivo. Ligue e faça a sua pergunta. Então lembre-se, olha aqui que informação maravilhosa. Se você teve dificuldade, não conseguiu e não está conseguindo pagar a sua conta de energia ou até mesmo de água, busque os seus direitos através do Código de Defesa do Consumidor, procure a ordem dos advogados, através da Comissão dos Direitos do Consumidor, procure um profissional também do direito para que você possa ter este direito atendido. Doutor, o Código do Consumidor. Na sua opinião, essa obrigatoriedade que se colocar o Código do Consumidor à disposição do consumidor em lugares de fácil acesso, você acha que isso foi favorável ou não é um tanto complexo para o consumidor ali ter acesso àquelas leis e até tentar debater um eventual direito dele? Qual a sua opinião? Na minha opinião, é uma lei que não agregou
muito menos não supriu nada em relação aos nossos direitos. É uma lei que simplesmente obrigou um certo estabelecimento a ter lá o Código de Defesa do Consumidor. Mas o problema é, o que garante o consumidor ter uma lei dentro do estabelecimento comercial que está infringindo as leis, aquele próprio código, sendo que a nossa população não é bem informada e bem informada onde é que estão determinados artigos em que relata as abusividades, bem como também não sabe nem às vezes até manusear um código. Não estou aqui ofendendo a nossa população, mas isso carece também de um certo entendimento também dos outros. É uma lei em que não agrega nada à nossa população. Simplesmente deveríamos ter outras medidas e não esse tipo de proteção ao consumidor em que não agrega nada. Prestação de serviço, doutor, vou falar, é uma questão até que também eu acho que deve entrar, nós vamos estar falando juntamente, que é uma linha muito tênue juntamente com outro colega, mas a TV a cabo, telefonia no nosso país, eu acho que quem nunca passou uma raiva muito grande tentando fazer uma reclamação da sua conta de telefone. Onde estão os nossos direitos nisso, doutor? Sinceramente, eu não sei onde é que estão os nossos direitos. Sabemos onde que ele está materialmente, pegando o Código de Defesa do Consumidor. Mas eu até queria citar um caso, se pode citar um caso, não vou citar nomes, em que é um caso nosso lá do escritório, determinada empresa de telefonia móvel cortou simplesmente a linha do nosso cliente sem motivo algum. Sendo que 5 dias após, a linha dele foi restabelecida. Ele começou a falar normalmente com os seus clientes. Só que qual que foi a grande chave disso daí? Era outro número de telefone. Nós ingressamos judicialmente com um pedido para que a linha dele fosse restabelecida. Conseguimos comprovar por documentos em que todas as contas estavam sendo pagas corretamente. E, inclusive, mostramos que de um mês para o outro simplesmente o número mudou. Fizemos esse pedido ao juiz competente, simplesmente o juiz competente negou a liminar, alegando que esperaria o quê? Primeiro a resposta da operadora, ré, para saber quem estava com a sua razão. Que absurdo. Então nós não conseguimos aplicar na prática o Código de Defesa do Consumidor, porque nós não temos uma guarida e um respaldo do nosso Poder Judiciário. Muito bom. Vamos à participação, porque tem muitas, hein, doutor? Nós temos que ser, olha que maravilha. É um tema muito... Eu fico feliz porque você está aí comigo. A família Macários, Ricardo, seu Eduardo, que toda a família está comigo. E eu que estou aí com vocês e olha, muito feliz. Parabéns pelo sucesso de vocês. Nós estávamos juntos naquele grande evento do Merck Kuka. Vocês foram Merck Kukas também. Parabéns. E, aliás, parabéns à esposa. Uma capa de revista maravilhosa. Um grande abraço para vocês. O João Henrique, também aqui da cidade de Santo André, ele pergunta, quando o corte é feito em pessoa jurídica, né, empresa, é aplicada a mesma coisa? Sem querer ele deixou de pagar uma conta e pulou um mês. E eleitor Paulo pode fazer isso? Cortar? Ele pulou o mês. O que acontece é o seguinte caso, quando é a empresa pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, ele dá guarida sim às empresas, mas existem as exceções. Quando a empresa usa um produto ou um serviço que é destinado à atividade final, aí não se enquadra o Código de Defesa do Consumidor. Precisa ver que tipo de empresa que é e o porquê que ela usa energia elétrica. Mas assim, é claro que grande parte das empresas fazem produção e necessita da empresa. Mas nesse caso, já tivemos casos também no escritório em que o mercado ao lado da minha casa foi cortada a energia por causa de uma conta também que deixou de pagar. E neste caso nós ingressamos judicialmente e no mesmo dia foi restabelecida a energia no estabelecimento comercial. Por se tratar do quê? Que tinha produtos perecíveis lá e a saúde e a ordem pública também tinha que ser mantida. Muito bom. Marlene Tartucci, Marlene, você sempre comigo, eu fico feliz. Ela estava com saudades do Dr. Cristiano, está adorando o programa e quer saber se é correto a cobrança de taxa de limpeza pública, se nunca vejo ninguém na minha rua limpando. Olha aí. Grande abraço, doutor. E aí? É aí que tá. É uma questão polêmica em que já tentou ser discutida aqui na nossa cidade de Santo André principalmente, mas é uma questão em que não envolve o direito do consumidor. Por que não envolve o direito do consumidor? Porque o entendimento
o entendimento prioritário qual seria? Como se trata de uma taxa, já se enquadra no nosso direito tributário e não se enquadra no nosso ordenamento jurídico em relação à defesa do consumidor. Então, se a taxa de limpeza pública foi instituída, é porque isso aí tem ramificação com o direito tributário. Agora, a minha opinião, se eu fosse dar a minha opinião, Marcelo, se a taxa é correta ou não... Não, é a Marlene. Marlene. Não, Marlene. Se é a minha, tu diga assim, desculpa, a Marcelo, minha opinião, desculpa, perdão, Marcelo, se a taxa é correta ou não, eu diria que ela deveria ser cobrada na medida que você usa o serviço. Muito bom, vamos lá que nós temos, olha a participação maravilhosa. O Elvis Sinclair, da cidade de Diadema, um grande abraço para você, aí do bairro Campanário. Como sempre está gostando do tema e quer sugerir o tema que fale do Natal. Aliás, nós vamos fazer esse tema. Olha, você falou, nós vamos estar fazendo aqui o tema do Natal. Vamos estar aqui trazendo uma nutricionista. Vamos falar sobre ceia do Natal. Legal. Leandro Ribas, da cidade de Mauá, parabeniza o programa, do bairro Jardim Zaira, sempre assiste e quer saber quando é a reprise. Leandro, a reprise já está passando aí, a minha produção já está colocando aí no GC, na telinha para você. Um grande abraço para você. O Ariovaldo Melo, de Santo André, os convênios médicos têm direito de cobrar 14% de aumento, sendo que a inflação está baixa. Manda um grande abraço ao amigo Dr. Cristiano, pois já considera como amigo, não perde nenhum programa. Meu amigo, obrigado pela sua presença, você é o meu amigo e um grande abraço para você. 14%, doutor? Essa pergunta é muito interessante, porque quando eu fui funcionário do Procon por 1 ano e trabalhei na parte da saúde, e muitos reclamavam, porque a Agência Nacional de Saúde geralmente envia um aumento que fica entre 7, 8, 9, não passa de 10%. Mas determinados planos de saúde conseguem judicialmente um aumento maior dessa porcentagem que a ANS determina. E por isso que a inflação pode ser X% e determinado plano de saúde consegue uma porcentagem maior. Tudo isso é devido porque eles pedem e são concedidos esse aumento, porcentagem maior, infelizmente. Muito bom. A Vera Cristina de São Paulo é uma internauta comigo. Vera, um grande beijo para você. Obrigado por você estar comigo também sempre. É uma internauta. E ela diz, está assistindo pela web internet, adora quando o programa é ao vivo e quer saber como o Poder Judiciário lida com o corte de água em condomínio. Olha que coisa interessante. Coletivo isso, hein? Boa pergunta. O corte de água, mas precisa saber a pergunta se é água em geral de todos ou a unidade do prédio. O que será que ela quis perguntar agora? Então, vamos fazer um resumo. A água, geralmente, ela é coletiva, né? Certo, do condomínio, sim. Condomínio, sim. Do condomínio. Tá, a parte do condomínio, ela engloba no mesmo caso que todos, porque a água, ela é um bem essencial e nós necessitamos da água, obviamente. Mas ocorre o quê? Precisa ver qual motivo que foi cortada essa água do condomínio. O condomínio não pagou a água. Então, agora sim, qual o motivo por que o condomínio não pagou a água? Isso que nós temos que verificar. Se o condomínio não pagou a água por simplesmente esquecimento, ou por má fé, ou por desvio de dinheiro, realmente essa água tem que ser cortada. Agora, se pagou porque os condôminos não fizeram o pagamento correto do condomínio, é uma questão que pode ser discutida em juízo. Quando se trata de condomínio e a água é comum de todos, a água em comum do condomínio é uma questão que tem que ser discutida no judiciário. Muito bom. Então não há uma regra certa para os condomínios. Vamos lá. Olha aqui quanta pergunta. Letícia Krauner. Letícia, um grande abraço. Cidade de São Caetano do Sul, bairro Santa Paula. Ela quer saber, um grande abraço para você e sua família. Ela quer saber se é correto o que aconteceu com ela. A TV por assinatura dela errou na cobrança, cobrou pela internet que ela nunca teve. A empresa cancelou a cobrança indevida, mas não quis devolver o dinheiro. Ela simplesmente descontou em serviço. É correto isso, descontar em serviço, e ela pagou no cash? Não é correto, porque pelo que eu entendi da pergunta, ela não contratou o serviço de internet. Aí ela reclamou, né? Ela cancelou a cobrança indevida. Né? Então aconteceu com ela, a TV por assinatura dela errou. Não, errou, ela tinha uma TV. Eu entendi. Então, nesse caso foi uma cobrança indevida. Quando há uma cobrança indevida, só pode haver o crédito
e descontos de outros serviços com autorização do consumidor, porque o consumidor ele tem direito de imediato da restituição desse valor em que foi pago indevidamente e com acréscimo do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, em dobro, porque toda a quantia em que pagamos indevidamente deve ser restituída em dobro com correção monetária. Muito bom. Se ela procurar os direitos dela, ela vai reaver. Vai reaver essa Procure os quantia. seus direitos. Nós, brasileiros, temos que os nossos direitos, porque com certeza ele está escrito e gravado na nossa Constituição e nas leis ordinárias do nosso país. Vamos lá, o Antônio, eu vou fazer um resumo. O Antônio, um grande abraço para você, porque todos da cidade de Santo André. O Antônio, a Sheila Fineto, de Santo André também, e a Maria Alice. Um grande abraço para vocês pela participação de vocês comigo. Vamos lá, o Antônio, ele tem TV por assinatura e quer saber se a empresa é obrigada a conceder descontos, tá? Vamos nessa questão dos descontos. A Sheila, ela perguntou, os juros do cartão de crédito é abusivo? Perguntando sobre os juros do cartão, outro desconto. E as Casas Bahia estão mandando cartas de cobrança. Se ela, ao menos, se quer ter... ela não comprou nada com a Casas Bahia está mandando carta de cobrança. Correto. Carta de cobrança indevida, juros abusivos do cartão, e a TV por assinatura é obrigada a conceder descontos. Olha, começando pela primeira pergunta, a TV por assinatura ela não é obrigada a conceder desconto. Só um parênteses bem rápido, que ela não pode fazer esses combos. Condicionar o consumidor a fazer o trio, internet, televisão e telefonia. Isso é proibido fazer. Agora dar desconto, isso aí é subjetivo de cada empresa, conceder ou não um desconto e aí vai de cada um. Acerca dos juros abusivos do cartão de crédito, isso é uma questão muito prolixa, isso é uma questão em que exige até um programa muito longo, que os juros, ele não existe uma lei em que determina certos juros abusivos do cartão. Isso são o quê? São juros de mercado. Então, infelizmente, cada banco vê os juros que deve ser aplicado e somente deve saber se é abusivo ou não com uma perícia judicial, com o contador, com autorização do juiz. Muito bom. Acho que tem mais tem a outra, o desconto das Casas Bahia. Ela está recebendo carta de cobrança, ela provavelmente ela é cliente da Casas Bahia e já deve ter pago e está recebendo uma cobrança indevida. Sim, quando se trata de cobrança indevida, deve ser enviada uma carta simples às Casas Bahia pedindo para não que seja mais cobrada. Caso não atenda, eu acho que está acontecendo 100% dos casos, a empresa está colocando o nome dos consumidores no Serasa SPC e seu nome será negativado, mas para aí existem os pré-requisitos também para que isso aconteça e as medidas judiciais cabíveis também para que o seu nome seja excluído. Mas nesse caso, em uma boa notificação às Casas Bahia já consegue solucionar o problema. Doutor, nós estamos caminhando, né? É um programa muito dinâmico, gostoso, né? Isso se vê. Olha a participação, eu fiquei muito feliz. Várias participações aqui ao vivo. E um grande abraço a todos vocês. Eu vou fazer um programa aqui com o doutor. Num próximo, vou fazer uma pauta a respeito da questão de planos de saúde. Eu acho isso muito interessante. Sim. Quais os direitos, quando se pode cortar o plano de saúde, qual o período ainda do consumidor desse atendimento. Aquela questão de que nós fechamos um contrato, depois eles falam, não, isso nós não atendemos, doença pré-existente ou não. Eu acho um tema interessante. O que vocês acham aí? Legal, né? Vamos fazer assim. Suas considerações, doutor, da participação comigo aqui? Minhas considerações finais, tenho que primeiramente agradecer ao Dr. Cristiano mais uma vez por esta oportunidade. Adorei participar do programa, agradecer à OAB e dar os parabéns ao nosso querido Dr. Fábio Picarelli pelas eleições. Um abraço ao pessoal da nossa Comissão de Direitos do Consumidor, a minha família, aos meus pais, a minha noiva Laís, um beijo. E também a um grupo de amigos nosso da internet que está assistindo hoje aqui, é um grupo chamado FPAR, então eles estão logados aqui agora no momento. Com certeza eles devem ter enviado essas perguntas da FPAR. Um abraço a vocês também. E só tenho que agradecer por essa oportunidade. Mais uma vez, obrigado. E um abraço a vocês, telespectadores que estão nos assistindo. Espero que tenha atendido as expectativas de vocês que estão aí do outro lado. Doutor, eu agradeço, né? Eu que agradeço. A sua presença, foi muito rica, né? A sua presença aqui, porque a finalidade do meu programa é exatamente essa, né? A gente esclarecer. E eu tenho certeza que nós vamos fazer uma outra pauta, né? Com certeza. E esse grupo maravilhoso, FPR, que está aí... FPAR.
FPAR. Um grande abraço para vocês, internautas, por vocês estarem comigo no meu programa Cristiano para você. Muito feliz mesmo. No segundo bloco, nós vamos continuar conversando também sobre o direito do consumidor. O direito do consumidor agora a respeito do que eu falava do boom de empreendimentos imobiliários. Você que está comprando o seu apartamento, está assinando aquele contratozinho, todo feliz e alegre, né? Que você está adquirindo um imóvel, o seu patrimônio. E de repente vem várias decepções. Quais são as suas garantias? Você não pode sair daí, porque nós vamos voltar. Já nós vamos para um pequeno break, mas você continua comigo, porque eu vou ouvir agora o Dr. Jairo Guimarães, no próximo segundo bloco, depois do nosso pequeno intervalo, nós vamos falar com ele. Ele faz parte também da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor. Não saia daí e um grande abraço a todos vocês. Volto já. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha da sua casa. Muito feliz, como sempre digo, pelas participações. Quero mandar agora um abraço novamente à família Macários, também apresentadores aqui da Rede Eco TV, um programa de sucesso maravilhoso. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos. E vamos estar nos falando, eu quero vocês aqui para a gente estar batendo um papo também numa entrevista muito gostosa, viu? E agora, como eu disse, nós estamos no segundo bloco, eu vou conversar com ele, Dr. Jairo Guimarães, ele é do escritório Leite Guimarães. E ele vai falar agora sobre a questão imobiliária. Vamos falar de várias questões. Eu quero a sua ligação. Ligue e faça a sua pergunta no 2379-4733. Relação de consumo, o que você realmente quiser, faça a sua pergunta. O meu programa ele tem essa finalidade, esclarecer você que está com dúvida e está precisando de um socorro. Aliás, o advogado em latim é advocatus, aquele que vai em socorro. Então nós estamos aqui para socorrer você. Tudo bem, doutor Jairo? Tudo bem, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, a excelente parceria entre a Eco TV e a OAB Subseção Santo André, aproveitando para parabenizar a reeleição hoje do Dr. Fábio Picarelli, o grande incentivador desse convênio, desse trabalho que a OAB faz de estar cada vez mais próximo ao cidadão, para esclarecer na medida das nossas possibilidades, a gente está sempre à disposição para atendê-los. Muito bom, doutor. Hoje o tema é consumidor, né? Eu conversava com o doutor Marcelo Roque, nós falamos a respeito do nosso código, dos direitos que nós temos, né? Direitos materiais existentes, mas muito pouco se coloca esses direitos em prática e o que nós vemos é muita infelicidade do consumidor. O que eu falava a respeito na minha chamada desse boom imobiliário que existe. Hoje nós olhamos para cima, nós estamos vendo apartamentos sendo levantados, não é verdade? Em cada cantinho das cidades, isso é maravilhoso. Todos buscam moradia, o Brasil está crescendo, está se desenvolvendo, a renda per capita aumentando, a economia nossa realmente muito dinâmica. Agora, existe uma questão. Essa compra do apartamento, do primeiro imóvel, o primeiro sonho, essa relação de consumo de imediato, doutor, se naquele instante existe uma empolgação, eu até diria, né, uma alegria, se vende no domingo, você já está todo mundo feliz, se assina esse contrato. Esses contratos, quais esses direitos, né, de que às vezes a pessoa ela assina um contrato e depois ela caiu numa verdadeira armadilha, não é? Fala um pouco a respeito disso. Exatamente. É um cuidado extremo que tem que se tomar. O consumidor tem que tomar um cuidado muito maior do que aqueles produtos mais do dia a dia, corriqueiros, para manutenção da casa, aqueles produtos assim de maior rotatividade, porque o imóvel é um projeto de vida, né? A pessoa luta uma vida inteira para adquirir um imóvel e muitas vezes ela troca, vai galgando posições sociais, vai crescendo na vida socialmente e também vai trocando esses imóveis. E aí ela não pode agir por emoção, né? Agir por emoção e
comprando o primeiro imóvel sem fazer uma pesquisa, sem estudar bem o negócio, que aqui nós vivemos uma região, aqui no ABC, que tem uma peculiaridade a mais, tem um detalhe a mais nesse crescimento imobiliário e nessa verticalização. Nós vivemos, o ABC era uma região extremamente industrializada. E com a mudança, a economia foi se deslocando e nós estamos transformando mais uma região de serviços do que de indústrias. Indústrias se deslocaram para outros lugares. E muitas dessas indústrias eram indústrias indústrias químicas que contaminaram o solo. E estão sendo empreendimentos construídos em solos contaminados. E isso muitas vezes o adquirente do seu apartamento, feliz da vida de ter conseguido aquele apartamento, só descobre depois que já está morando que foi construído o seu imóvel sobre um solo contaminado, que inclusive isso está sendo objeto de averiguações pela CETESB, pode ocorrer uma série de restrições no imóvel, inclusive restrição na matrícula do imóvel. Tá, então aí vamos lá, vem uma coisa interessante para a gente esclarecer. O consumidor, ele vai lá, existe uma tenda lá, né? Uma tenda que eu digo para se vender, aquela terra está lá, se coloca um corretor, ali várias placas e uma série de coisas. Como ele vai se defender? Ele vai pedir o quê? Digamos, uma autorização municipal para saber se aquela terra lá ela tem algum problema, qual é a garantia dele, alguma coisa para aquela empresa que ele fazendo aquele empreendimento. Como ele, consumidor, ele pode requerer essa empresa, a documentação? A informação ao consumidor, sem nenhuma restrição, é um dos princípios do Código do Consumidor. A informação essencial sobre o produto. O fornecedor do produto, e aí incluído os incorporadores, as construtoras, eles têm a obrigação de fornecer todas as informações inerentes ao produto. E isso vale para o imóvel. E não pode sonegar. Não obstante isso, o consumidor pode também tomar a iniciativa. Ele vai despender ali um grande valor, comprando um apartamento de alto valor, de alto custo, faça uma pesquisa no registro de imóvel. Veja a matrícula desse imóvel, uma pesquisa ali é fornecida na hora. Antes de fechar o negócio, vai até um cartório de registro de imóvel, de onde está localizado o empreendimento, verifique se não tem algum registro na matrícula nesse sentido, verifique o que funcionou naquele terreno antes dessa construção que vai se iniciar, né? Ele tem vários mecanismos para se proteger. Os órgãos que aprovam esses empreendimentos, tem a CETESB, tem as secretarias municipais, verifique nesses órgãos se tem algum registro de algum processo administrativo de averiguação. Então são mecanismos que o consumidor tem, embora essas informações sejam obrigatoriamente devem ser dadas por aquele que está vendendo. Perfeito. Né? Doutor, eu falava na minha chamada a respeito disso. Então o cidadão, ele comprou ali um imóvel, assinou um contratozinho, aí depois ele não tem possibilidade de pagar. Ainda não existe a edificação ainda daquele edifício, e ele desistiu. Aí ele vai lá e fala, olha, eu quero desistir. Agora eu pergunto, antes de ter efetuado alguma parcela e houve um contratempo, aí a empreiteira, geralmente a empresa, ela diz, não, eu só posso devolver X%. Isso é correto? Não. Geralmente aquilo que elas estipulam nas cláusulas do contrato é muito acima do que é permitido. Elas estipulam a retenção lá se não pagou, retenção de 30%, 40%, 20% Isso. Daquilo que foi pago, não é permitida essa retenção significativa. O judiciário tem mantido aí até 10%, cada caso é um caso, mas não pode ter uma retenção de um valor de 40%, 30% que foi pago. Tem casos que chegam até 60%. Não pode de jeito nenhum, está limitado a 10%. Tá. E tem que ter uma coisa também muito comum, é que
Na verdade, esses empreendimentos, na hora que eles vendem o produto, eles estão vendendo para você também uma série de serviços casados, né? É um comportamento abusivo. Eles vendem para você um imóvel, mas naquele preço está embutido serviço técnico, assessoria técnica, imobiliária para analisar contrato, está incluso jurídico, está incluso a corretagem, só que você não contratou nada daquilo, você está comprando diretamente do empreendedor. A mídia dele, a propaganda dele, os banners, os folhetos distribuídos nos semáforos, estão chamando você para ir àquele empreendimento, você está indo até lá, aquele empreendimento adquirindo diretamente deles. Não tem, naquele local lá, só tem o funcionário dele vendendo imóvel, e você fecha aquele negócio ali. Qual a assessoria técnica que houve ali? Qual a assessoria jurídica que houve ali? E tem qual o corretor que houve ali para que aproximou os dois? O corretor ele tem direito à comissão na aproximação do negócio, mas não houve aproximação do negócio por corretor. É o próprio empreendimento que te levou até lá. Então ele que arque com a comissão. O corretor tem direito à comissão, mas quem tem que arcar é ele. É quem contratou para colocá-lo lá. Exatamente, você não foi aproximado por um corretor. Né? Não foi o corretor que te levou até lá e você tem que remunerá-lo, né? Então são serviços casados que estão indevidamente sendo empurrados aí junto com essas... E tem casos absurdos que você perde até a entrada, né? Isso não existe. Não existe, não existe. Não pode de jeito nenhum, é abusivo. O judiciário está lá para... O judiciário tem sido muito sensível a isso, tem acolhido as demandas. E houve abusividade, pode ser rescindido o contrato. E dependendo da repercussão, se repercutiu, gera dano moral, inclusive, né? E o judiciário tem sido sensível. É muito comum, você lendo esses contratos, observar uma série de cláusulas de penalidade para o adquirente, para o consumidor. As mesmas cláusulas, pelo princípio do equilíbrio contratual, valem também para o dono do empreendimento, para quem está vendendo. Se ele está criando uma cláusula te punindo por um atraso, por uma inadimplência, por um detalhe, se ele também foi inadimplente, atrasou a obra mais do que do razoável, mais do que aquilo previsto, que é aquela coisa, né, virou um padrão. Tem a cláusula, a obra pode atrasar 180 dias por motivos de força maior, né? Da natureza, choveu demais, aí a obra atrasou. Mas isso fica sem chover, às vezes não choveu nada e a obra vai atrasar os 180 dias. Virou uma cláusula padrão, como a diferença, né, de metragem, isso tem que tomar muito cuidado. Quando você fecha um contrato na compra de um imóvel, principalmente de apartamentos, né? Então eles falam, vai ter piso, azulejo Porto Belo, né? E de repente você entra no imóvel e você tem um azulejo lá, Porto Tristeza, por exemplo, vamos brincar um pouco. E como fica o consumidor nessa tristeza? O Código do Consumidor é muito claro nesse sentido. A oferta vincula o fornecedor. Aquilo que ele ofertou, ele está vinculado por força da norma. Então, se ofertou um piso X, não pode ser Y de menor qualidade. Pode ser de melhor qualidade, mas de qualidade inferior de jeito nenhum. Ele está vinculado àquele padrão que ele ofertou, né? Então, o Código do Consumidor é muito claro que em vincular o fornecedor àquilo que ele está ofertando. Hoje, o consumidor, ele fica às vezes meio perdido, essa é a realidade, ele fica numa situação difícil. O PROCON, ele é estruturado para resolver essas demandas, que muitas vezes você vai no PROCON e você sai de lá um pouco infeliz, né? Não fazendo uma crítica, mas a grande expectativa do brasileiro é quando você tem uma situação que te aflige, você vai procurar qual é o órgão, PROCON. Né? E nem sempre você é atendido no PROCON. Por que isso acontece, doutor? Foi bom tocar nesse assunto, que é até um tema que sempre me ocorre e eu gosto dele. Eu acho, infelizmente, isso vale até como um recado para as autoridades, o PROCON perdeu uma grande oportunidade de se aproximar da população.
perdeu uma grande oportunidade. Nos primeiros anos de vigência do Código do Consumidor, é uma lei que pegou, o Código do Consumidor pegou todas as pessoas quando se viam aviltadas nos seus direitos, elas falavam, vou no PROCON. Hoje as pessoas estão perdendo isso, estão deixando de fazê-lo por conta de uma atuação do PROCON que está deixando a desejar. Isso é uma realidade. O PROCON está numa atitude muito passiva, ele tem que ser mais ativo, ir ao encontro do cidadão e autuar as empresas negligentes, criar um ranking, mas tornar público esse ranking, não ficar restrito lá no site, divulgar esse ranking de empresas que estão mais negligentes com os consumidores. Então isso é muito importante. Eu particularmente tenho essa crítica com relação ao PROCON. O PROCON está numa atitude muito passiva, esperamos que as autoridades atentem para isso. É o poder municipal, no convênio com o governo estadual, né, que nos municípios, os funcionários, a administração do PROCON está vinculada às prefeituras. E, inclusive, eu fiz alguns comentários aí na última campanha eleitoral recente sobre até a localização do nosso PROCON em Santo André. Eu acho que o PROCON deve estar próximo do comércio, na região central, não num bairro nobre, onde ele está, numa rua desconhecida. Eu, com o meu escritório ali na Avenida Portugal, ao lado da Telefônica, diariamente quando saio da calçada e vou me dirigir ao fórum, me dirigir à OAB, me dirigir à Receita Federal, tem sempre alguém perguntando, onde fica o PROCON, onde que eu acho o PROCON? Está vindo lá da região central, onde está o comércio forte, onde estão as grandes empresas, os grandes magazines, né? Então o PROCON tem que ficar lá, tem que ficar nas proximidades. Olha aí, o doutor colocou uma coisa muito interessante. Você que está me acompanhando aí com o programa Direito do Consumidor, realmente o poder público ele tem que atender de forma satisfatória ao cidadão, ao munícipe. Então as autoridades, vai aí um recado. Vamos realmente melhorar o atendimento do PROCON aqui no nosso município, porque é dever das autoridades e é o direito de cada um de nós aqui no município e também em todos os municípios, que nós somos cidadãos registrados e garantidos, isso para nós, na nossa Constituição. Vamos mudar esse PROCON, vamos colocar nos centros comerciais, porque o acesso fica muito mais fácil. Doutor, nós falamos um pouco agora há pouco a respeito da questão do imóvel pronto, né? Existe uma lei estadual e foi instituída, ela já foi instituída, a autoria da deputada estadual Vanessa Damo, foi ela que autora dessa lei, que é a entrega com horário. Você compra um bem, né, um bem imóvel, e você tem direito de combinar esse horário. Eu quero na parte da tarde, só que isso não acontece. E aí, onde está esse direito? Como fazer para se socorrer disso? Porque as empresas entregadoras fazem e desfazem. Essa é uma lei excelente e tinha tudo para pegar. Eu estou até surpreso de que houve um arrefecimento aí na questão de exigência de cumprimento dessa lei. E aí entra mais uma vez os PROCONs, né? E entra os órgãos aí de defesa e proteção do consumidor, que devem, essas leis que protegem o cidadão, o consumidor, elas devem ter algum mecanismo de divulgação maior. Eu até assistindo o bloco anterior, eu vi o comentário do Dr. Marcelo Roque sobre ter o código em cada estabelecimento. Isso aí, para mim, é uma bobagem. Deveria ter panfletos autoexplicativos, panfletos com desenhinhos, um panfleto, um comércio, alguma coisa, o PROCON chegando até o cidadão seria muito mais útil do que isso. E falta isso aí. Essa lei, o cidadão, toda vez que comprar, principalmente imóvel para mobiliar os apartamentos que estão comprando na planta aí, principalmente na hora de comprar, devem fazer referência à lei e vincular. Dizer, estou comprando, mas com a condição de obedecer à lei, porque eu trabalho, a casa fica sozinha, e existe a lei estadual que obriga o fornecedor a programar nos períodos.
houve uma flexibilização da lei, né? Ela não determinou horário, ela determina período. Então, período da manhã, período da tarde, período da noite. Então, é lógico que não poderia determinar horário diante do trânsito caótico mas que o nós período temos. da tarde... Mas o período é muito fácil da empresa Muito bom. cumprir. E cabe sim ele exigir na hora de fechar o negócio. Doutor, vamos à participação aqui de 2 telespectadores. Um grande abraço, Leonardo Gimene, aqui da cidade de Ribeirão Pires. Ele está me acompanhando, ele é um internauta, quer saber se é correto as escolas particulares cobrarem mensalidades em julho e dezembro de férias escolares. Abraço ao doutor Cristiano, abraço para você, meu amigo. Obrigado por você estar comigo. A Leide de Mauá, já vou fazer a segunda pergunta, né? O primeiro é da mensalidades escolares, porque nós estamos caminhando, né? A Leide de Mauá, um grande abraço para você. Ela utiliza o cheque especial e do nada o banco cortou sem avisar. A conta dela é salário, ou seja, é salário dela, cai direto na conta. Daí o banco descontou todo o salário dela e ainda ela deve R$200. É correto o banco agir assim, sabendo que a conta é salário? Me desculpe, eu Leide, perdi o começo da pergunta. A Leide, esse aqui, a Leide, a conta dela é salário, ou seja, né, o cheque dela é especial e do nada o banco cortou o cheque especial dela, do nada. Ela estava devendo, cortou, a conta dela é salário e cai na conta e de repente cortou e ela está devendo R$200 e descontou do salário dela. Eu não vejo abusividade nesse caso, porque eu tenho até uma dúvida, porque a conta salário, ela não, se ela for só conta salário, ela tem um regramento próprio pelo Banco Central e me parece que a conta exclusivamente para salário não comporta o limite de cheque especial, salvo melhor juízo. Mas, de qualquer forma, se houve a utilização do limite de cheque especial e houve o corte por algum motivo, é legítimo ao banco cobrar aquele valor que ele disponibilizou, né? Então, eu não vejo abusividade, mesmo que seja de salário, né? Perfeito. Porque é um empréstimo que é devido pelo cliente. O Leonardo de Ribeirão Pires, um grande abraço para você. Ele quer saber se é correto as escolas particulares cobrarem mensalidades nas férias em julho e dezembro. Na verdade, o que as escolas fazem hoje em dia ela cobram uma anuidade e elas diluem essa anuidade durante o ano, né? Então elas cobram a matrícula e a anuidade. E aí é diluído esse valor em 12 parcelas. Então não vejo também abusividade nesse sentido, né? Se for isso. Agora se for, ela cobra X por mês, um contrato de trato sucessivo, ela cobra pelo serviço prestado mensalmente, aí sim não poderia cobrar no mês que não está prestando serviço, né? Doutor, nós estamos encerrando, né, o programa, passou muito rápido esse bate-papo. Rapidíssimo. A câmera é sua. Eu agradeço aqui o espaço concedido, excelente programa, então está de parabéns, espero poder voltar outras vezes, um trabalho excelente em parceria com a OAB, a Eco TV excelente, e é isso que nós falávamos, isso aqui é um instrumento, mas precisamos de outros, aproximar o cidadão dos direitos essenciais dele, como o Dr. Marcelo expôs aqui no primeiro bloco, e aqui é o trabalho excelente que vocês fazem, então de parabéns por isso. Doutor, obrigado pela sua presença e nós vamos combinar uma outra pauta. Tá ok, estou à disposição e é uma honra sempre estar aqui. Eu quero agradecer você, minha amiga, meu amigo, que esteve comigo. Eu já estava, eu disse no início, morrendo de saudades, ao vivo com você. E você, na próxima quinta-feira, estará comigo. Obrigado por você estar comigo. Eu quero agradecer a direção da Rede Eco TV, a todos que estão aqui na Rede Eco TV, o pessoal da técnica, o Bruno, o Elton, a todos, o diretor, o Vander, a todos que têm colaborado para que esta TV continue crescendo de forma competente e atingindo você aí na sua casa, com satisfação e alegria. Então eu quero que você continue comigo pelas minhas reprises. Apareceu aí no GC, você pode me acompanhar pelas reprises ou pelo meu site, né? www.drcristiano.com.br, e você vai ter o meu pós-programa. Obrigado, um grande abraço para você e um ótimo final de semana.